Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e você vai conferir nesta edição as principais notícias do Norte de Minas e muito mais. Então não saia daí. Começamos esta edição com um giro rápido de notícias com as principais ocorrências aí pela região. Em Montes Claros, uma adolescente de 16 anos ficou ferida após bater a moto em um carro no centro da cidade. De acordo com informações, ele fugia da PM após empinar a moto e ele foi lançado a 5 metros de distância. Câmeras de segurança registraram todo o momento. O acidente foi no cruzamento das ruas Caiçara e Belo Horizonte. No carro estava a mulher e o filho, que não se feriram. O menor foi levado ao hospital e a moto foi entregue à família. E a polícia aplicou uma multa por direção perigosa aí para esse jovem. E em Bocaiúva, uma perseguição termina em prisão por tráfico de drogas. De acordo com as primeiras informações, um jovem de 22 anos fugiu da PM atravessando a BR-135 e ele foi preso no bairro Esplanada, lá em Bocaiúva. Com ele, a polícia encontrou drogas, balança de precisão e materiais usados para embalar a droga. E na casa deste homem foram encontrados ainda mais entorpecentes. Ele foi preso e ele já tinha passagem por tráfico. E olha só, a polícia prende um homem por furto no centro de Montes Claros. Câmeras de segurança registraram aí, flagraram esse homem cometendo esse furto. Esse homem é um velho conhecido da polícia e ele foi preso na rua Doutor Santos e levado à delegacia. E olha só, uma confusão em Montes Claros. 2 homens se agrediram em uma adega aqui na cidade. De acordo com informações, ambos ficaram feridos, mas a motivação é desconhecida. E várias imagens foram distribuídas aí pelas redes sociais dessa confusão após esses homens aí estarem consumindo bebida alcoólica nessa adega e perderam ali o controle e iniciaram essa briga. Bom, em tristeza, em Várzea da Palma, um homem que estava desaparecido após afogar no Rio das Velhas foi encontrado neste domingo. Ele foi encontrado morto no Rio das Velhas e ele se afogou durante uma pescaria. Que tristeza aí para a família, pai, né? Nossas condolências para a família que está passando por esse momento tão difícil. Olha só, um acidente em Montes Claros. Um motociclista filmou o momento em que o carro cai dentro do canal na Avenida Vicente Guimarães, aqui em Montes Claros. O motorista perdeu o controle e não há informações sobre o estado de saúde dele. Uma das imagens aí chama a atenção porque o motociclista conseguiu registrar o momento exato aí deste acidente, que chamou muita atenção aí também pelas redes sociais e quem passava ali pelo local. Vamos agora mudar de assunto e falar sobre olheiras. Elas incomodam, escurecem o olhar e afetam até a autoestima. Vamos agora saber mais na reportagem a seguir sobre as informações, tratamentos, procedimentos que podem amenizar e ajudar a resolver esses problemas. Vamos acompanhar agora na reportagem de Larissa Pimenta. As olheiras são alterações na pele ao redor dos olhos, que podem surgir por diferentes causas. E não é só cansaço ou noite mal dormida, não. As olheiras vascular, as olheiras pigmentar, elas, como eu falei, elas estão mais relacionadas com questão de saúde mesmo. Mas a olheira estrutural, que é do próprio processo de envelhecer, todo mundo um dia vai ter, porque o envelhecer faz com que a gente comece a perder compartimentos de gordura nessa região que vão descendo e você vai ficando com uma profundidade na região da área dos olhos. Então, a olheira estrutural, todo mundo um dia vai ter que tratar. Então, esse preenchimento da região infraorbital com um produto adequado vai devolver essa perda de volume que aconteceu ao longo dos anos. Jales consegue se olhar no espelho hoje com muito mais prazer. Decidiu tratar as olheiras com um preenchedor. Me incomodava muito o escurecimento, principalmente dessa região aqui, porque você pode dormir 15 horas direto que você acorda com a área escurecida. Aí você pode passar creme, e sim, não resolve, sabe? Foi aí que eu conheci o Elancê, eu pesquisei sobre e vi os resultados dele incríveis. E o Elancê é simplesmente magnífico, porque assim, ele vai criar um novo tecido ali no local, né?
você rejuvenesce, né? Não tem nada melhor do que você acordar e olhar no espelho e ver que tá tudo ok, que tá tudo bem. Isso é muito gratificante. O tratamento de Tatiane mudou além da autoestima. Ela começou a se preocupar além da estética. Refletiu na saúde em geral, né? O corpo, eu me senti mais disposta, mais animada, né, para realizar as atividades do dia a dia e o esporte também. Então, para mim, foi uma mudança positiva, tanto na parte estética quanto na parte da saúde. Muitas vezes as olheiras interferem diretamente na autoconfiança e cuidar delas pode ser também uma forma de reencontrar a autoestima. Um estudo recente revelou que cerca de 78% dos casos de olheiras são observados em mulheres. Os dados são de uma pesquisa publicada na revista da Sociedade Brasileira de Dermatologia. As pessoas estão sobrecarregadas, às vezes não conseguem dormir adequadamente à noite, uma jornada intensa com ciclo de sono pequeno, com inversão às vezes do ciclo circadiano, a pessoa dorme às vezes de dia, não dorme à noite, tudo isso vai interferir nesse cansaço e nessas olheiras que vão ser mais evidentes. Vamos agora seguir para o intervalo e na volta você confere ainda mais notícias, então não sai daí. Estamos de volta e agora vamos falar sobre atividade física, sinônimo de saúde e bem-estar. Vamos acompanhar a seguir uma reportagem que deixa aí várias dicas de como ter acesso aos benefícios aí para treinar, a alimentação correta, a forma correta de treinar. Inclusive, recentemente recebemos aqui o Dr. Matheus, que deixou várias dicas sobre atividade física para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar massa muscular e quem quer iniciar aí nas atividades físicas. Vamos conferir a seguir essa reportagem. Foi durante um check-up que a Adriane descobriu alguns problemas de saúde. A primeira recomendação médica foi começar uma atividade física. Eu passei pelo médico logo que surgiu os problemas de saúde e ele me indicou que eu estivesse aqui fazendo os exercícios físicos e procurasse também acompanhamento com personal, com uma nutricionista, para que me ajudasse em questão de perder peso, né, questão de alimentação. A prática de atividade física pode evitar até 5 milhões de mortes por ano no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O grande problema é quando as pessoas ultrapassam o limite do corpo. Pacientes que fazem atividade física de uma maneira, se exercitam de uma maneira muito regularmente, eles têm um benefício com a pressão arterial, um benefício no metabolismo do colesterol, o metabolismo da glicose, a insulina, a gente melhora a insulina, a gente sabe que a insulina é um marcador de risco importante, melhora do triglicérides, e que podem realmente ter um benefício, principalmente nos quadros de ansiedade e também da depressão. Movimentar o corpo regularmente traz benefícios físicos e mentais, mas requer cuidados. Entre eles, a atenção à técnica correta dos exercícios, manter uma boa hidratação, alimentar de forma adequada e seguir com acompanhamento profissional. Olha, se a pessoa não tem um histórico de prática de atividades físicas, o ideal é ela procurar um local ou um especialista que possa orientar, alguém da área da saúde, onde vai ter pessoas capacitadas para dar a devida orientação, principalmente da forma segura de executar os exercícios. Do ponto de vista cardiovascular, é ouvir o seu corpo. Se sentir algum desconforto, alguma coisa fora do esperado, então interrompa a atividade e aí sim procure um profissional da saúde, um médico, para poder fazer uma investigação. Em academias, casos de morte podem ocorrer devido a problemas cardíacos, muitas vezes desconhecidos. Outras causas incluem o uso de substâncias como pré-treinos, desidratação e até mesmo esforço excessivo. O mal súbito pode acontecer de forma diferente em cada idade e em consequência de problemas distintos. Pessoas com menos de 35 anos, risco menor de infarto, exceto quando causado por alguma doença genética. Pessoas com mais de 35 anos, doenças cardiovasculares são as mais comuns e responsáveis por causar infarto. Pessoas saudáveis também correm risco, principalmente quando abusam de anabolizantes e drogas.
substâncias que podem levar a arritmias fatais. Pacientes que usam a testosterona. A testosterona é uma droga que causa obstrução coronária, é uma droga que causa o aumento da permeabilidade vascular, ela altera a questão do colesterol para depositar nas artérias. Então, são pacientes de um risco maior. Nesta época do ano, devido a baixas temperaturas, a atenção para a saúde do coração precisa ser ainda maior. Com o clima mais frio, as artérias ficam mais resistentes e, com isso, a elevação da pressão arterial. O risco de infarto aumenta 30%, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia. A vasoconstrição nas artérias causa uma elevação da pressão arterial de um nível, às vezes, muito elevado, e essas pessoas que já têm a tendência a ter alterações metabólicas em decorrência de ser hipertenso e às vezes não está controlado adequadamente com medicação, esses pacientes têm um risco maior de desenvolver o derrame cerebral, o AVC, e morrerem, às vezes, até subitamente. Mesmo diante da necessidade de cuidados, exercitar é ainda o modo mais seguro e eficaz para manter uma vida saudável. Via de regra, se a pessoa seguir as orientações dos profissionais de educação física, dos instrutores de esporte e respeitar os seus limites, ela não terá problema. Muito pelo contrário, só tem a ganhar. Bom, então eu vou aproveitar a oportunidade, já que o assunto é atividade física, é bem-estar, é saúde, vamos além da estética. Quais são os reais benefícios de manter uma boa composição corporal? Tem diversos estudos que colocam, inclusive, a massa muscular da perna, do quadríceps, como sendo um benefício, um protetor contra até doença de Alzheimer, uma demência. Então, temos benefício na saúde cardiovascular, prevenindo infarto, AVC. Temos uma funcionalidade, ou seja, envelhecer com mais saúde, conseguindo sair da cama com menos dificuldade, quando velhinho. Então, são diversos benefícios para o longo prazo. Bom, isso é importante, gente. E esse é um assunto tão atual, né? Como a gente falou anteriormente ali fora, a gente estava falando um pouco sobre esse clima agora de inverno, frio que chega em Montes Claros, as pessoas ficam um pouco desanimadas de ir para academia, preferem ficar em casa, né? Comendo. Isso também pode, né? Mas dá para associar uma coisa com a outra? Deve ser associado, inclusive, a própria pessoa tem que saber o que leva ela a se sabotar. Uma ótima estratégia, por exemplo, é antes de chegar em casa, já leva para o trabalho uma roupa de ginástica, para antes de chegar em casa já fazer a ginástica, porque depois que chega em casa eu sei o tanto que é difícil. Agora você falou, doutor, uma coisa importante. Inclusive, se meu personal estiver acompanhando aí, vai saber bem do que você está falando, porque eu estou fazendo isso, né? Então agora eu vou pegar essa dica, já vou vir preparada do trabalho, daqui da TV, já vou direto para a academia. E importante também que você falou, são sinais assim importantes, né? Que indicam que a pessoa precisa procurar um especialista em medicina. Não é só querer emagrecer, não é só ganhar massa muscular. Eu não posso só chegar na academia, a partir de hoje, quero ganhar massa muscular ou quero emagrecer. Tem que ter acompanhamento médico, né? Perfeitamente. E quanto mais específico for esse acompanhamento médico, melhor. Por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho, essa dor do joelho tem que ser investigado e tratado para que possibilite a prática de atividade física. Assim como se eu tenho pressão alta, diabetes, ajustar tanto o tipo de exercício quanto o tipo de alimentação, junto aos fármacos que, se for necessário, serão bem-vindos. Bom, e eu vejo, doutor Matheus, que você posta aí vários vídeos em redes sociais dando dicas diárias, né? E foi através da rede social até que eu encontrei o Matheus lá com essas dicas que ele coloca lá. Eu queria que você falasse para a gente um detalhe importante. Existem biotipos diferentes, né? Pessoas com facilidade de ganhar massa muscular, pessoas que precisam primeiro perder uma gordura ou trabalhar mais ali a desenvoltura corporal antes mesmo de entrar com medicamento ou até academia, né? Musculação. Quando falamos de saúde, de composição corporal saudável, isso é individual. Independente da pessoa se ela tem facilidade ou dificuldade em ganhar gordura, ganhar músculo, isso depende de um critério clínico, um diagnóstico médico de sobrepeso e obesidade, ou um risco aumentado dessas doenças e que elas variam com a idade. Temos desde criança, adolescente até idosos, e todas essas rotinas elas devem ser ajustadas para que o tratamento seja eficaz para aquela pessoa, não é genérico. Então, hoje nós estamos, gente, falando aqui com um médico
que ele é médico especialista em medicina esportiva. Então, é um assunto interessante, um assunto atual. Eu fiz questão de convidá-lo aqui, né, para trazer mais detalhes. E eu queria que você falasse para a gente agora, para quem quer começar hoje uma mudança, um estilo de vida, qual o primeiro passo? O primeiro passo é saber se você tem uma saúde que permita a prática de atividade física. Então, para isso, consulte o seu médico e pratique atividade física. O mais difícil é seguir também uma alimentação, procurar uma alimentação mais saudável. Para isso, não precisa de uma orientação específica, né? Quem nunca ouviu falar que um bom prato é arroz, feijão, carne e salada? Está muito mais do que suficiente para começar hoje mesmo. Perfeito. Já que você já falou aí, mais uma dica sobre alimentação, por exemplo, quem quer começar hoje, a refeição, ela tem que cortar a refeição ou ela tem que adaptar uma refeição? Tem que adaptar. Tem um termo muito famoso chamado nutrient time, em inglês, que é tempo do alimento. Quando criança, nós fomos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, a ter café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Tendo essas 4 refeições nos horários fixos, com alimentos de qualidade, eu tenho certeza que já é um ótimo passo. Bom, perfeito. Eu queria ficar aqui mais tempo, gente, conversando com o doutor, que inclusive é um assunto que muito me interessa, né? Eu que quero voltar aí à prática esportiva, não só pela questão física, né, mas também pela saúde. E ele vai finalizar aqui com a gente e vai deixar uma dica para você que quer saber mais. E já convida aí quem quiser te conhecer, onde te encontra, como faz para fazer uma consultoria aí, para começar hoje. Hoje no consultório eu atendo na clínica em Newton Freitas, no Melo, tá bom? Lá você consegue tanto essa avaliação minha quanto todo o acompanhamento que, se for necessário, nós vamos fazer com o maior prazer. Vamos agora seguir para um intervalo e na volta você confere ainda mais notícias, então não saia daí. Estamos de volta, o assunto agora é turismo. E nesta terça-feira o governo de Minas lançou ações para fortalecer e promover o turismo na Cordilheira do Espinhaço, região que reúne cerca de 53 municípios do norte de Minas. Momento histórico no dia de hoje, na comemoração dos 20 anos da declaração da Cordilheira do Espinhaço como biosfera da Unesco. Hoje, o governo de Minas Gerais, o trade turístico, os prefeitos de toda essa região que vai do norte, Chapada Diamantina na Bahia, e que desce até a cidade de Ouro Branco, a Cordilheira é um lugar, um destino de cultura, de arte, de turismo de aventura e de acolhimento. O barroco inteiro está nesse lugar, a ancestralidade, como nós temos, por exemplo, sítios arqueológicos ímpar para visitação. Todo esse projeto, Cordilheira do Espinhaço, lançado hoje como novo produto turístico de Minas Gerais. O evento vai reunir prefeitos, secretários de turismo, gestores de circuitos turísticos e parceiros do projeto. Na ocasião, foi formalizada a criação do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento turístico da Cordilheira do Espinhaço, que vai unir esforços para melhorar a infraestrutura e divulgar a região. Ítalo Mendes, secretário de Turismo de Gramagal, destaca que o projeto vai impulsionar a economia e fortalecer como um dos principais destinos turísticos aí da nossa região, e será muito importante. Além disso, também é comemorado os 20 anos da Reserva Biosfera da Cordilheira do Espinhaço. É isso mesmo, reconhecida pela Unesco por sua biodiversidade única, com 15% de fauna e flora no Brasil. E olha só, incluindo ainda espécies exclusivas da região. Então, olha só, com investimentos anunciados pelo governo do estado, a expectativa é que o turismo na região cresça, gerando mais emprego, renda e desenvolvimento para o grande norte de Minas, né? Norte de Minas sempre destacando em questões turísticas, agronegócio e muito mais. Então, esse é um tema muito importante. E vamos agora ver mais notícias. Bom, e falando de agronegócio, foram instalados kits de energia solar em Verdelândia e gameleiras para abastecer poços artesianos, garantindo água para as famílias e reduzindo custos para as prefeituras. Hoje estamos aqui na comunidade de Brejo dos Mártires, recebendo esse kit solar que vai ser implantado aqui nesse poço artesiano, recebido do IDENE. E queremos aqui agradecer em nome do prefeito municipal, Carlinhos Vice Tião, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, porque nós vamos atender aqui
50 famílias, além da creche, atendendo aqui 80 crianças. Isso vai ser muito benéfico para a nossa população. Nos últimos meses, nós instalamos kits de energia solar em postos artesianos nos municípios de Verdelândia e Gameleiras, norte de Minas. Com essas placas voltaicas, o bombeamento de água passou a ser feito com energia limpa e gratuita, o que elimina a conta de luz que antes era pago pelas prefeituras. Isso gerou uma economia importante que já está sendo revertida em melhorias diretas para a população. Em Gameleiras, por exemplo, a economia da conta de energia vai permitir a criação de uma horta na creche da comunidade, beneficiando 85 crianças com alimentação mais saudável. Em Verdelândia, a prefeitura vai usar o recurso economizado para comprar um reservatório maior e garantir um abastecimento de água mesmo durante a noite. A energia solar tem sido uma estratégia para garantir o acesso à água e fortalecer a agricultura familiar e melhorar a vida das pessoas dessas comunidades rurais. Objetivo primordial do IDENE. Bom, e olha só, vamos agora mudar o assunto e olha só, Minas se consolida com investimentos no Japão. É isso mesmo, o governador Romeu Zema destacou o potencial do estado, especialmente na mineração, e reforçou que Minas é um ambiente seguro e atrativo para negócios e conseguiu aí vários investimentos para o nosso estado. Vamos agora mudar de assunto e falar sobre segurança. E olha só, soltar pipa perto da rede elétrica pode causar acidentes graves. Além disso, de acordo com a CEMIG, nos primeiros meses de 2025 foram registrados mais de 250 mil casos de clientes que ficaram sem energia, né, por essa brincadeira. No ano passado, 2024, foram mais de 700 afetados. Essa época do ano, com clima seco e ventos fortes, é considerada propícia para a prática de uma brincadeira tradicional em nosso estado. Todos os dias, crianças e jovens saem ao ar livre para se divertir empinando pipas. Mas essa brincadeira não deve ser realizada em áreas urbanas. A prática deve ser feita em áreas abertas e bem distante da redistribuição da CEMIG. Hoje em dia, com a grande quantidade de redistribuição nos centros urbanos, a brincadeira de soltar pipa ficou inviável nesses locais. A pipa pode encostar em componentes da rede elétrica e causar à pessoa um choque de até 13.800 volts. Por isso, é fundamental que os pais orientem seus filhos para evitar esse tipo de acidente. Nunca se deve tentar retirar pipas presas na rede elétrica, pois o risco de acidente, neste caso, é muito grande. A aproximação indevida, o uso da linha chilena, da linha com cerol, tem sido grandes fatores de acidentes com a rede elétrica da CEMIG. Assim, a CEMIG pede para os pais e jovens para ter consciência e não soltarem pipas em ambientes próximos à rede elétrica da CEMIG. E, além disso, pode causar grandes prejuízos ao provocar a falta de energia para milhares de pessoas. Bom, e agora para finalizar, olha só, o governo de Minas está facilitando a vida de pais e alunos. Agora, documentos escolares, como declaração de escolaridade, de transferência e de conclusão, podem ser emitidos de forma totalmente digital. Um dos grandes desafios da gestão da Secretaria de Educação é a gestão documental. Toda escola tem sua salinha que guarda várias pastas de aluno com vários documentos físicos. E agora a gente tem a oportunidade de digitalizar essa pasta do aluno. A gente já tinha lançado um piloto do Sistema Documentos Digitais, IDOC, com a declaração de transferência assinada digitalmente a partir do GovBR no nosso sistema. Agora, a declaração de escolaridade e a declaração de conclusão também estão disponíveis para assinatura digital. Basta que a gestão escolar acesse o CIMAD e aperte no botão enviar para o IDOC. E no sistema IDOC, agora também é possível assinatura em lote de até 100 documentos ao mesmo tempo, facilitando a assinatura de todos esses documentos. Além disso, a gente também tem funcionalidades de filtro diferentes que facilitam a localização desses documentos digitais assinados, ou seja, é o início da pasta digital do aluno. Para quem tiver dificuldades em acessar os documentos digitais, podem sim continuar presencialmente indo outras escolas para solicitar os documentos. Mas o importante é manter aí o digital para que possa ser mais ágil esse atendimento. Bom, gente, assim finalizamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. Eu agradeço pela sua companhia e espero você na próxima edição às 18 horas. Então, até lá!